Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre o procedimento de nomeação de um desembargador no tribunal local pelo chamado Quinto Constitucional. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Estamos falando do ARRESP 2304110 de Santa Catarina. Agravo em recurso especial 2.304.110 de Santa Catarina. Como de costume, a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa os senhores encontrarão na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui na origem para justificar a pretensão que chegou ao STJ nesse ARRESP? No Tribunal de Santa Catarina, deu-se a aposentadoria de um desembargador. Abriu, portanto, uma vaga para composição na corte. Esse desembargador que se aposentou, ele tinha sido alçado ao cargo de desembargador pelo Quinto Constitucional da Advocacia. Então, a vaga que foi aberta é para preenchimento na classe dos advogados. Eu vou explicar um pouco melhor adiante o que é esse tal desse Quinto Constitucional. A OAB elaborou, portanto, uma lista para indicação e encaminhou para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça fez uma análise, elaborou uma nova lista, vou explicar isso melhor, uma lista é sextupla, outra lista é tríplice, vou explicar isso melhor adiante, e encaminhou ao governador do Estado, e o governador do Estado escolheu um dos três nomes, um dos três advogados constantes da lista para preenchimento do cargo de desembargador. Só que antes da posse do advogado escolhido como desembargador, a OAB tomou conhecimento e apurou em processo administrativo próprio e específico que aquele advogado escolhido não preenchia um dos requisitos. Um dos requisitos é 10 anos de efetivo exercício da advocacia. Ele não tinha. Então a OAB peticionou para o TJ pedindo para desconsiderar a lista anteriormente encaminhada. O TJ, por sua vez, instaurou um processo administrativo diante dessa petição da OAB e acolheu o pedido da OAB e desfez a lista por ele, TJ, encaminhada ao governador para a nomeação, que continha o nome do advogado sem preenchimento dos requisitos. E o governador do estado, por sua vez, também instaurou um procedimento administrativo próprio, tornou sem efeito o ato de nomeação do advogado anteriormente escolhido. O TJ encaminhou uma nova lista para o governador e o governador escolheu um outro advogado, portanto, para tomar posse como desembargador nessa cadeira lá no TJ de Santa Catarina. Eis que o primeiro advogado escolhido, aquele que tinha sido escolhido inicialmente, impetrou mandado de segurança contra o ato da OAB, alegando que ela não poderia ter elaborado nova lista tríplice, nova lista sextupla, a OAB não poderia ter elaborado nova lista sextupla, após ele já ter sido nomeado. Acontece que ele não tomou posse, mas após ele ter sido escolhido. Vamos lá, o que é esse tal desse Quinto Constitucional? Ele está essencialmente previsto lá no artigo 94 da Constituição Federal, que eu leio. 1/5, quer dizer, 20% dos lugares dos TRFs, dos tribunais, dos TJ dos Estados e do Distrito Federal, será composto de membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados com notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice e a enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para a nomeação. Então, a primeira informação é essa. Quinto Constitucional significa que 1/5 dos tribunais locais, TJ e TRFs, não são compostos por juízes de carreira que passam a ser desembargadores.
Os juízes podem ser alçados a desembargador pelos critérios da antiguidade e merecimento. 80% do tribunal é composto por desembargadores que foram no início da carreira juízes. E 1/5 do tribunal, 20%, portanto, dos desembargadores, são compostos por metade deles, 10% do tribunal, membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira, e metade dos 20%, logo 10% do tribunal, composto por advogado com notório saber jurídico, reputação ilibada e mais de 10 anos na carreira. A OAB e o Conselho do Ministério Público, quando é a hipótese de nomeação de cada um deles respectivamente. No caso dos autos, era a OAB. Elabora uma lista sêxtupla, então vê dentre os membros do Ministério Público, dentre os advogados, aqueles 6 que, aos olhos da entidade de classe, merecem ser indicados para tomar posse como desembargador, isso se preencher os requisitos, naturalmente. E encaminha para o TJ, que vai preencher, o qual o desembargador vai exercer suas funções. O TJ, da lista sêxtupla, a lista com 6 nomes, corta 3 e deixa 3. Quer dizer, escolhe metade dentre os indicados. Então, o TJ elabora, a partir da lista sêxtupla, o TJ elabora uma lista tríplice e encaminha essa lista tríplice, com 3 nomes, para o chefe do Poder Executivo. Sendo TJ local, é o governador, como era a hipótese, e sendo TRF, você só troca o governador pelo presidente da República e o chefe do Poder Executivo correspondente vai fazer a escolha dentre os 3 que o TJ lhe indicou, qual deles vai tomar posse. Fazer só uma observação, a título mais de curiosidade, a gente chama quinto constitucional para lá e para cá, e é como já está convencionado. Mas no âmbito do STJ, senhores, não é quinto, é terço. Olha o parágrafo único do artigo 104 que prevê quanto à nomeação dos ministros do STJ. Aqui a nomeação se dá, naturalmente, pelo presidente da República. E veja, 1/3 em partes iguais dentre advogados e membro do Ministério Público, estadual, Distrito Federal ou territórios, alternadamente, indicados na forma do artigo 94. Então, também para o STJ, elabora-se uma lista sêxtupla, manda para o STJ que elabora uma lista tríplice, e o STJ encaminha para o presidente da República nomear ou advogado ou membro do Ministério Público. A questão é que é 1/3. Para TJ e TRF é 1/5. E para o STJ, essa lógica é de 1/3. Mas a gente chama tudo de quinto constitucional à luz de lá do artigo 94. Então, essas as observações quanto ao que vem a ser quinto constitucional. E aí, afinal de contas, qual foi a conclusão desse julgado aqui do agravo em RESP 2304-110? O STJ agiu bem? Mentira. A OAB, o STJ concluiu que a OAB agiu bem ou agiu mal ao revisar a lista sêxtupla anteriormente elaborada que não preenchia os requisitos. O STJ disse que a OAB acertou, né? Baseado justamente em um julgado semelhante, que foi o do agravo interno na suspensão de segurança 3262, também de Santa Catarina. Veja que a questão lá em Santa Catarina parece estar meio tormentosa quanto a isso, né? Nesse julgado, o que o STJ afirmou? Que a OAB possui autonomia para elaborar e revisar lista sêxtupla para indicação de advogados para concorrer à vaga do quinto constitucional. E nesse julgado de agora, complementando esse julgado anterior, né, no julgado de agora, o STJ afirmou que a nomeação de membro do Tribunal de Justiça ou do TRF pela sistemática do quinto constitucional é um procedimento subjetivamente complexo, exigindo necessariamente atos de vontade da OAB, do TJ e do governador, do Estado. Se fosse TRF, seria o presidente da República, né? Então veja que são atos para a escolha
Perceba que o TJ escolhe 3 nomes dentre os 6 que a OAB indicou. Então, a OAB dá início ao procedimento indicando 6 nomes. O TJ vai, dentre os 6, cortar 3. E o chefe do Poder Executivo, dentre os 3 que o TJ escolheu, vai nomear um. Vai escolher um para ser desembargador. E aí, parece que isso é a regra geral. Nesse julgado de agora, quando fala que exige necessariamente atos de vontade, tanto da OAB, quanto do TJ, quanto do governador, é porque nesse caso, os três sujeitos envolvidos, OAB, TJ e Executivo, instauraram o procedimento administrativo e perceberam a ilegalidade. E os 3, portanto, concordaram. A OAB deflagrou o processo de suspensão da nomeação, não deixando de tomar posse. O TJ concordou e peticionou ao governador para deixar de nomear, e o governador concordou. Então, essa conclusão ao qual chegou o STJ. Vamos ter que ver um caso para frente aí, quando um desses sujeitos discordarem, né? E aí pode ser que isso venha a gerar uma nova necessidade de consulta e de atuação do STJ. Mas nesse caso concreto, os 3 sujeitos, OAB, TJ e governador, concordaram que tinha sido ilegal por ausência de preenchimento de um dos seus requisitos para a nomeação do advogado escolhido anteriormente. Então a conclusão, eu digo para os senhores, foi a de que o preenchimento de lugar destinado ao 5º Constitucional nos tribunais brasileiros é um ato complexo no qual participa a OAB, o Tribunal de Origem e o chefe do Poder Executivo. E para sua revogação, depende da vontade de todos os participantes originários. Okay? Então, essas as ponderações que eu separei para fazer com os senhores a respeito desse julgado. Já tendo feito, a gente fica por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.